Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai responder uma pergunta de um investidor. Afinal, ativos reais repõem a inflação? Vamos fazer também uma comparação entre ações, fundos imobiliários e a inflação de um período. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Ativos reais repõem a inflação? Essa aqui foi a pergunta do investidor, né? E ele colocou a pergunta da seguinte forma: se comparar tanto o valor individual da cota do HGLG, então ele citou o fundo, eu vou fazer a comparação com o fundo que foi citado, e o valor individual dos rendimentos mensais por cota, nenhum bateu a inflação. Então ele separou, né, o rendimento do valor por cota. Como não concordar com a afirmação de que FI perde para a inflação? Então existe uma afirmação de que o fundo imobiliário perde para a inflação. Em boas ações perenes e pagadoras de dividendo, então tem que ser ação perene e pagadora de dividendo, e eu coloquei aqui o exemplo do Banco do Brasil, então vou comparar aqui os dois. O Banco do Brasil é uma empresa bastante reconhecida, né, por ser perene, tem mais de 200 anos e paga sempre, né, bons dividendos, e é uma das ações que o pessoal que gosta de ação que paga dividendo mais investe. Né? Em boas ações perenes pagadoras de dividendos não tem que reinvestir, pois ganha da inflação tanto na cota quanto nos proventos. Pode fazer um vídeo demonstrando? Todos que defendem a aposentadoria com FII dizem que você tem que reinvestir para não perder a inflação. Então, quando você vai olhar o gráfico, todos os gráficos, eles são... normalmente, esses gráficos que a gente vê, não são todos, né? São gráficos de retorno total. O que significa isso? É o preço mais o reinvestimento dos dividendos, né? Então, tanto no fundo imobiliário quanto nas ações, a gente analisa com gráficos de retorno total. E aí a gente consegue fazer comparação, sim, com a inflação. Todos que defendem aposentadoria com FII dizem que você tem que reinvestir. Na ação também tem que reinvestir, tá? Esse reinvestimento com esse objetivo não me deixa seguro investir em FII para renda mensal de longo prazo. E aí eu vou falar rapidamente aqui de ativos financeiros. Ativos financeiros, eles são ativos que são negociados no mercado financeiro. Ele pode representar ativos reais ou não. Então, um título de tesouro não é um ativo real, é um título, mas você tem o que é ativo real? Uma coisa que você realmente pega, que é tangível ali, né? E que produz, é um ativo que produz renda de uma forma geral. Então, um prédio, né, um apartamento, uma empresa, né, eles são ativos reais. Então, você pega aqui, a gente pode falar aqui do real estate, né, que são prédios, né, que estão dentro da Bolsa de Valores através dos fundos imobiliários, e ações de empresas, no caso aqui, Banco do Brasil, né, que a gente vai fazer o exemplo. A liquidez, ela muda as características do ativo. Então, uma empresa fora da bolsa, ela tem uma característica. Você não sabe o preço dela o tempo inteiro e você acaba nem prestando muita atenção disso. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Um prédio fora da bolsa de valores, ele vale aquilo que ele está valendo ali, né? Ele tem muito mais baixa liquidez, então você não consegue ficar olhando o preço todo dia. E isso pode ser bom ou ruim. Se você quer comprar de forma mais fácil, é muito bom que tenha liquidez, que você quer vender também. Mas para as pessoas que acabam sentindo dificuldade com essa questão da variação de preço, ele pode acabar vendendo no momento de baixa. Então pode ser ruim também essa questão da liquidez, né? Muda as características do ativo. O retorno total leva em conta os reinvestimentos, né? Então, tanto em fundo imobiliário quanto em ações, você tem que reinvestir, né, para você ver realmente o retorno total desses ativos. E aí aqui tem um gráfico, né? Eu puxei o gráfico aqui do máximo período possível, então foi desde março de 2011 até 2024. Eu puxei o CDI, né, que é essa curva verde mais escura. Tem o IPCA, que é a inflação, que é a curva verde mais clara lá de baixo. E em vermelho o HGLG e em azul o Banco do Brasil. Então, nesse período todo, né, lá de 2011 até 2024, o HGLG ele deu 498% contra 309% do Banco do Brasil. Então, nessa janela de tempo, o HGLG 11 deu um retorno muito maior do que o Banco do Brasil. Tá? Esse é ponto pacífico. Quer dizer que seja melhor? Não. Aqui, ó, em 2016, o Banco do Brasil estava lá na Bacia das Almas. Quem comprou o Banco do Brasil aqui, né, teve um retorno muito bom em 2020, logo depois da pandemia. Então, tem alguns momentos, como as ações elas são mais voláteis, tem alguns momentos que é muito melhor você comprar ações, né, principalmente esses momentos de grande baixa do mercado, quando a ação acaba sofrendo bastante. Agora, o que é interessante? Ambos bateram a inflação fácil, né, a inflação deu 113% no período, o CDI deu 225%, então deu duas vezes a inflação, o CDI bateu a inflação fácil também, né? O BBAS deu 309, superou o CDI com folga, tranquilo, mesmo com toda a volatilidade. E o HGLG deu quase 500%, 498,52 também, batendo o IPCA fácil.
Ah, não, mas ele falou da calculadora do cidadão, que ele fez a cálculo lá e tal. Eu fui na calculadora do cidadão para fazer o cálculo desse período, de março de 2011 até 2024. O último mês fechado foi maio, né? Então a gente colocou. E a gente vê aqui, ó, que o valor percentual correspondente é 113%. Então deu exatamente aqui, ó, só mudou lá nas casas decimais, ó, 113,57, o IPCA calculado aqui do período mais retorno, e aqui no site da calculadora do cidadão, 113,25. Então, em cima, tá? A inflação deu em cima, cravado mesmo, nos dois sites. A gente vê, né, que a inflação do período deu 113. Agora você vai comparar, tá? Mas se você retirar todos os dividendos do fundo imobiliário e da ação, ele perde para a inflação. Talvez ele perca para a inflação na janela do período. Então, o que é fácil de fazer? Você pega o valor, né, do HGLG, ele foi lançado lá atrás a R$ 1.000, só que teve desdobramento. Então você considera como se fosse R$ 100. E hoje ele está em torno de 160. Tá? Então de 100 para 160 deu só 60% do período, a inflação deu 113. Ah, não, beleza. Então a cota não repôs a inflação. Tá. Mas a cota do HGLG, poucos anos atrás, ela estava muito mais alta do que está hoje. Né? Estava um preço muito maior. Por quê? Aí a gente tem variação no preço da cota, aumento de taxa de juros, diminuição de taxa de juros. Então, essas coisas de janelas, né, elas são complicadas de você falar. Nesse período todo, eu posso afirmar para você, com base nesse gráfico, nesse gráfico aqui, que o Banco do Brasil, né, ele performou melhor do que a inflação, que o HGLG performou melhor do que a inflação, que ambos bateram o CDI, beleza. Se você pegasse um gráfico agora só de 2011 a 2016, você ia ver o seguinte: o HGLG só empatou com a inflação, mesmo distribuindo os dividendos. O Banco do Brasil perdeu feio para a inflação, e a única coisa que ganhou da inflação no período foi o CDI. Né? Então, a cada janela de tempo que você puxa, você tem uma conclusão diferente. Mas no longuíssimo prazo, né, ativos reais tendem a repor a inflação. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? As ações, elas têm mais potencial de crescimento, é verdade, né? Uma empresa, lógico, ela tem mais potencial de crescimento, porque ela participa da economia real e ela tende, né, a crescer mais. Só que ela também tem mais potencial de decrescimento, né? Então ela pode crescer mais do que o imóvel ou cair mais do que o imóvel. Então o imóvel, ele é o meio termo, ele nem vai crescer demais, nem vai zerar o seu patrimônio. Ativos reais tendem a repor a inflação, e isso no longo prazo. Tá? Então, no longuíssimo prazo, ele tende a repor. Por que ele tende a repor a inflação? Porque ele vai reajustar, né, os produtos. Então, você compra alguma coisa qualquer de uma empresa, no ano que vem ela vai estar vendendo esse produto um pouco mais alto, esse produto ou esse serviço. Os aluguéis é a mesma coisa, né? Ele vai reajustando pela inflação, tende a reajustar pela inflação. Você tem uma questão de oferta e demanda ali, né? Ah, não, tem muita gente oferecendo aluguel, o preço do aluguel cai. Tem pouca gente, ele sobe mais do que a inflação. Mesma coisa os produtos. Tem muita gente oferecendo tal produto não repôs a inflação, mas daqui 2, 3 anos ele consegue repor mais. Aí fica na média ali mais ou menos. Então não é uma coisa certa. Renda variável não pode ser certo. A renda é variável, ela vai variar. Empresas muito maduras, elas tendem a não ter crescimento. Então, a empresa já chegou no ápice lá. Ela não consegue mais comprar nada, ela já está no maior tamanho que ela podia ter. Então, ela vai crescer mais ou menos, ou de acordo com o PIB, né? Ou de acordo ali com a inflação. Vai repor no máximo a inflação do produto. Eventualmente, elas vão decrescer e vão morrer. Então, o caminho natural, né, de uma empresa é nascer, crescer, ter o auge, decrescer e um dia morrer. Né? Esse é o ciclo natural de uma empresa. A empresa é um organismo vivo. Né? Então, os FIIs de renda, eles também, né, normalmente não têm crescimento. O que é o FII de renda? É o imóvel que está alugado para te dar renda todo mês. Mas tem crescimento dentro do fundo imobiliário? Tem. Né? Por exemplo, quando você faz desenvolvimento, tem alguns FIIs de desenvolvimento. Ele tem uma SPE, que é uma empresa dentro dele. Aí ele desenvolve um prédio, tem um lucro grande e entrega esse lucro. Então, eles tendem sim a ter o crescimento, só que você tem que reinvestir os dividendos. E a gestão ativa, ela também tende a entregar crescimento. Então, quando a gente olha aqui o HGLG 11, parece que é só os imóveis e o aluguel. Não, teve um monte de vendas com lucro ali, com TIR alta, né? A taxa de retorno ali de 10, 15, 20% ao ano. Então, retornos muito altos que fazem também composição, né, com o que foi distribuído de renda. Então, o fundo imobiliário, em algumas questões, né, quando eles fazem essa gestão ativa ou fazem desenvolvimento, eles tendem também a apresentar crescimento. Tá? Então, economia e mercado financeiro, elas são ciências sociais. Não são uma ciência exata. Não dá para você pegar e fazer uma conta aqui, ó, eu vou ter tanto ali na frente. Né? Não, você tem que entender sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo ali na economia. Né? Eventos únicos e não replicáveis, eles não são cientificamente testáveis. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você vai ter o cara que tem uma experiência e fala assim,
eu tenho 80 anos investindo na bolsa e eu fiquei milionário investindo só em ações e não em fundo imobiliário. Mas o cara, quando ele investia, né, com ele deu tudo certo nessa questão. Quantas pessoas que investem em 80 anos que não ficaram ricos? Né? Então, tem um evento único e tem diversos outros eventos. Né? Ninguém olha o cemitério, digamos assim. Né? Você fala muito sobre Taleb com relação a isso. Então, a gente olha sempre o que deu certo e nunca o que não deu certo. Então, eventos que não são replicáveis, você não pode falar que eles são exatamente daquela forma. Então, não é porque que alguém não investe em fundo imobiliário que a ação vai ser melhor do que FI, ou que FI vai ser melhor do que a ação. Você não consegue comprovar nada por meio de coisas que não tem uma lei clara, né, de como que aquela coisa acontece. Existe quem ficou milionário de muitas formas. O cara investiu em ação, em negócios próprios, em Bitcoin, Mega Sena, herança. Tem um monte de formas. Então você fala assim: eu joguei na Mega Sena e fiquei rico. Um monte de gente joga na Mega Sena. Eu investi só em ação, eu investi só em fundo imobiliário. Não existe uma replicabilidade para que aquilo se torne ciência, né? Uma coisa científica que realmente dá certo. Né? Não quer dizer que alguma coisa dessa vai acontecer com você da mesma forma. Cada um ele vai trilhar uma história no mercado financeiro. Né? Então, o que a gente faz aqui? Meu trabalho principal é clarear a mente de vocês, falar, ó, existe esse tipo de ativo, tem renda fixa, tem renda variável. Né? Dentro da renda variável tem ações, tem fundos imobiliários, tem diversos outros ativos. Como é que é a característica de cada um desses ativos? É assim. Como é que a economia acontece? O que é bom no Brasil? Por que os Estados Unidos ele é melhor empresa de tecnologia do que no Brasil? Por que o Brasil, o aluguel é mais alto, né, com relação ao preço do imóvel, né, o dividendo dos imóveis é mais caro do que na Europa? Né? Por quê? Aí tem comparação de taxa de juros, de câmbio, tudo isso você tem que entender antes de você começar a investir. Né? Não existe uma receita de bolo. Cada país tem o que as coisas que eles têm a tendência de ser mais forte, que tem que ser um investimento melhor, né, para aquele determinado local. Então vocês têm que entender, têm que aprender de uma forma geral, né, que as coisas elas não são replicáveis, elas não acontecem da mesma forma para todas as pessoas. Né? Eu recebi um comentário sobre o Warren Buffett, ele falou assim, poxa, mas o Warren Buffett ele não é replicável, e é verdade. Né? Ele investe há mais de 80 anos, ele começou a investir com 10 anos de idade, né? E com 13, 14 anos ele já era quase milionário. Né? Então, a história dele é irreplicável. Ele pegou uma época de bolsa de valores que não tinha internet. Você ia atrás do resultado de uma empresa, você tinha que pegar um ônibus, ir lá não sei aonde, pegar um monte de papel e ver o que estava escrito ali. Né? O nosso mercado de ações aqui no Brasil, ele começou a se ajustar mais ou menos depois da lei das SA, que foi de 1976. Mas e quem já investe antes disso? Né? Como é que era o mercado financeiro antes? Então, você pega livros para você ler antes de 1970, a maioria era mais título público. Né? Você pegava as corretoras, elas quase não transacionavam ações. Né? Os negócios delas eram praticamente títulos públicos. Então, cada um tem uma história, cada coisa teve a sua devida história, né? E as coisas elas não são replicáveis com o tempo. A economia muda, governos mudam, as coisas todas mudam, e a gente não consegue replicar uma outra história de uma outra pessoa que deu bastante certo, né? Seja lá dos Estados Unidos, seja aqui do Brasil, né? As pessoas elas têm, né, rotas diferentes, e o que cabe, né, a gente tentar mostrar como as coisas funcionam para que cada um consiga definir ali o seu caminho, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu agradeço bastante vocês que assistiram. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. E aí, já sabia dessas coisas? Concorda ou não concorda? Né? Fundo imobiliário, ação, tesouro, renda fixa, né? O que você investe para superar a inflação? Conta pra gente, gostaria de saber. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.